Bom dia, queridas amigas, queridos amigos. Esse é o canal Resistentes. Eu sou Eduardo Moreira. Hoje é dia 13 de agosto de 2019, praticamente às 8h50 da manhã. E nós estamos fazendo mais essa entrada extraordinária aqui no canal para comentar especificamente a medida provisória chamada de liberdade econômica que foi à votação ontem na Câmara dos Deputados, cujo texto base foi aprovado por uma ampla votação de 345 votos contra 70 e poucos. Então eu primeiramente, um vídeo muito rápido, eu quero tratar de alguns pontos específicos que foram aprovados ontem e depois fazer um comentário mais geral, ok? A medida provisória ontem, ela provou que o trabalho aos domingos, ela permite o trabalho aos domingos e feriados, mas ela não mais tem aquela previsão de que o empregado tem como garantida a folga em um domingo por 7 semanas, como era a intenção inicial prevista nessa medida provisória. Com a aprovação, se aprovada for com esse texto, estará garantida a folga a cada 4 domingos, que é basicamente o que a CLT prevê, quer dizer, a exigência de folga em um domingo por mês para os empregados. Tem pequenas nuances no que está sendo discutido na medida provisória, mas o ponto central que eles queriam, que os autores da medida queriam, é que só fosse garantida uma folga aos domingos, contando-se 7 semanas, isso voltou para um domingo por mês. Carteira de trabalho eletrônica, o registro de ponto. A medida provisória permite que empresas de até 20 empregados não estão obrigadas aos registros de entrada e de saída no trabalho dos empregados, com até 20 empregados. A CLT previa que essa obrigatoriedade se iniciava a partir de 11 empregados. E agora, se esse texto da medida provisória for aprovado, essa obrigatoriedade do registro de ponto no começo e no fim do horário de trabalho passará para empresas a partir de 21 empregados. Esse ponto aqui eu considero muito importante. A medida provisória prevê o fim do alvará para quem exerce atividade de baixo risco, costureiras e sapateiros, por exemplo. A definição das atividades de baixo risco será estabelecida em um ato do Poder Executivo, caso não haja regras estaduais, distritais ou municipais sobre o tema. Eu queria me alongar um pouco mais nesse ponto, porque há várias preocupações a respeito desse tema. Se o Brasil tivesse uma fiscalização que realmente funcionasse a contento, tivesse regras que fossem respeitadas a contento, talvez a gente pudesse pensar numa liberação de alvarás para atividade de baixo risco. Mas aqui ficam algumas indagações. Quem fiscalizará e definirá o que é de baixo risco? Um ato do Poder Executivo? Um ato do presidente Jair Bolsonaro? Que dirá o que é ou não é atividade de baixo risco e que, portanto, dispensa o alvará para o seu funcionamento. É fundamental nós lembrarmos e repisarmos o ponto que Jair Bolsonaro passou 28 anos na Câmara Federal, no baixíssimo clero, sem nenhum projeto aprovado, sem nenhuma participação efetiva no parlamento brasileiro, e é sabido que ele e seus familiares têm ligações com negócios que não são legalizados. Falam que tem ligações com milicianos que são aqueles que têm negócios não formalizados, que prestam serviços em comunidades carentes, onde o Estado, infelizmente, não chega, na venda de gás, na venda de TVs a cabo, em outro tipo de fornecimento, como segurança, etc, etc. Então, nos preocupa muito que esse tipo de licenciamento, esse tipo de inexigibilidade de alvará acabe por permitir ainda
um aumento maciço nesse tipo de negócio. E também dos grandes negócios. A desregulamentação, a falta de fiscalização permitirá muito mais ocorrer o que está acontecendo, o que aconteceu no escândalo recente da Itaipu Binacional. Então nós temos que ficar muito atentos, a gente não pode cair no discurso fácil e vazio e sem conteúdo de que muita gente deixa de abrir a empresa por exigências inúmeras. É claro que o Brasil é um país com uma extrema burocracia, mas não é acabar com todo o tipo de alvará, com todo o tipo de exigibilidade de licença, que o Brasil vai virar um país fortemente capitalista, num crescimento econômico pujante, com emprego para todos. Há que se ter muito cuidado com o que está por trás, o que está por baixo, qual é o real objetivo desse tipo de medida. Continuando, a substituição do E-Social. O E-Social é o que estava permitindo um controle por parte do Estado brasileiro de empregados que eram admitidos, que eram dispensados, quais as funções em cada uma das empresas brasileiras, inclusive na regulamentação do trabalho doméstico. A extinção do Ministério do Trabalho, uma medida absurda do presidente Bolsonaro, e o fim do E-Social poderá representar uma completa desregulamentação e, mais do que isso, deixar os trabalhadores à míngua, infelizmente. Falam de uma substituição por um outro sistema que ninguém ainda sabe qual é e que nos causa muita preocupação qual seja. E outro ponto, que tem outros pontos a medida provisória, que teve aprovação na Câmara ontem, agora tem alguns pontos que foram retirados e que eram ainda mais abusivos ainda. Como, por exemplo, eles estavam tentando, eu me perdi aqui eles estavam tentando, com essa medida ainda, coisas ainda piores. Estava contida nessa proposta que a CLT seria inaplicável a todos os empregados que recebessem acima de 30 salários mínimos. Quer dizer, eles estão realmente destruindo a tentativa era de destruir com a CLT, como ainda se tenta e ainda se tentará, e aos poucos. A reforma trabalhista de Michel Temer já foi um bombardeio severo às normas de proteção do trabalhador. A reforma previdenciária também ajudará nesse bombardeio. E esse tipo de medida provisória, tirando um pedaço, um naco de trabalhadores da proteção do Estado, da lei trabalhista, estaria se tentando aqui, mas não passou essa parte. Mas fiquemos atentos. Né? Outra questão que não passou seria o fim do adicional de periculosidade para os motoboys. Hoje todo mundo que vive numa cidade média, numa cidade grande, sabe dos riscos pelos quais passam os motoboys. Quer dizer, acabar com o adicional de periculosidade dos motoboys seria de uma crueldade sem tamanho. Agora, o que eu queria fazer para fechar um comentário mais geral, o que nos espanta hoje é, primeiro, a população comentando demais todas as atrocidades ditas pelo presidente da República, todas as escatologias comentadas por ele, agora com uma fixação intestinal absurda, destratando a população e o povo argentino em razão do resultado das prévias desse domingo passado. Quer dizer, a cada dia tem uma atrocidade, um abuso cometido pelo presidente, e enquanto isso, esse tipo de coisa vai passando pelo Congresso Nacional. E a população anestesiada, absolutamente anestesiada. Nós sabemos que os sindicatos estão desidratados financeiramente, a reforma trabalhista foi causadora do brutal enfraquecimento dos sindicatos, do seu poder de mobilização, mas aqui o Canal Resistentes, agora eu falo em nome do Canal Resistente, o Canal Resistente chama a cada um de nós, e chama as entidades sindicais, chama as lideranças políticas de esquerda, democráticas, populares, progressistas. Cadê a nossa reação? Nós temos que apresentar um programa econômico alternativo a essa barbaridade.
que o Jair Bolsonaro está propondo e está passando num Congresso Nacional. Nós temos que denunciar diariamente a destruição dos direitos da população, especialmente da população mais carente. É um governo destruidor de direitos. A miserabilidade está aumentando, a pobreza está aumentando, as dificuldades da população mais pobre vêm aumentando terrivelmente. É hora de nós acordarmos, dessa população acordar e vir às ruas exigir medidas concretas que falem em emprego, em crescimento econômico, em proteção do trabalhador, pela educação pública e pela saúde pública. Me causa muita estranheza que na década de 90, aqueles que defendiam o governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso tinham como argumento central que o Estado tinha que sair de diversas atividades que não eram as principais que o Estado deveria ter, para se concentrar e para ter dinheiro para fornecer educação, saúde, segurança e transporte públicos à população. Estamos diante de um momento mundial em que nem isso os agora chamados de ultraliberais, querem que o Estado forneça à população. Num país com uma imensa desigualdade como o Brasil, o país com a maior desigualdade como o Brasil, as pessoas ainda querem tirar o mínimo. E olha, não estamos falando de um sistema de saúde, um sistema educacional, um sistema de transporte, de segurança, muito menos, que fosse suficiente, mas que ainda dá o mínimo. É um governo destruidor da proteção à população mais carente. Temos que continuar a nossa denúncia, temos que lutar, temos que resistir e temos que cobrar das entidades sindicais e das lideranças políticas dos partidos progressistas, dos partidos democráticos e populares, dos movimentos sociais, uma imediata reação, uma imediata cobrança sobre esse governo. Temos que ter, repito, um programa econômico alternativo que diariamente denuncie as atrocidades econômicas e antipopulares cometidas por esse desgoverno Bolsonaro. Eu vou ficando por aqui, pessoal, desejando uma boa quarta-feira a todas e a todos, pedindo àqueles que não foram inscritos que se inscrevam no canal Resistente, que toquem o sininho para serem notificados quando um novo vídeo vier a acontecer, que deem muitas likes nessa e nas outras entrevistas e compartilhem bastante. Temos que levar a verdadeira informação ao maior número de pessoas possível. Mais uma vez agradeço e desejo uma boa quarta-feira a todos.